Eu sou o Marcelo. E eu sou a Milene. E nós somos o Amor Depois do Sim. Nós queremos compartilhar algumas coisas a respeito da nossa experiência como casal, né? Coisas que nós percebemos dentro do nosso casamento e também dentro do trabalho que nós fazemos acompanhando pessoas que são casadas e pessoas que estão se preparando para entrar nessa grande missão que é o casamento, pessoas que estão noivas. E dentro disso, desse contexto de casamento, ou preparo para o casamento, nós temos percebido alguns problemas, algumas coisas que são muito pequenas, que passam despercebido, mas que isso faz com que o casamento seja muito desgastado. E uma delas é a comunicação. Para você entender, o dicionário fala que comunicação é a ação de você transmitir uma mensagem e, muito provavelmente, por consequência, você receber uma resposta da mensagem que você transmitiu. Então, basicamente, para entender, comunicação é o transporte de mensagens entre pessoas. E a necessidade dessa comunicação existe desde sempre. Não tem como você transmitir uma informação para alguém se não houver comunicação de alguma forma. Então, dentro do casamento, é da mesma forma, né? Você precisa conseguir transmitir informação e, às vezes, você está transmitindo de forma que o seu parceiro ou a sua parceira está entendendo de forma agressiva. Desde a criação do mundo e desde a criação de sociedade, desde quando o ser humano tem vínculo entre si, relacionamentos, independente de ser romântico, amizade, familiar ou trabalho, desde que o ser humano se encontrou e sentiu necessidade de ter um determinado tipo de relacionamento em sociedade, a comunicação existe. Não interessa se você é criacionista ou evolucionista, na pré-história já existia uma forma de comunicação porque existia a necessidade da transmissão de um conhecimento ou de uma informação. Hoje, na era digital, acaba que com a modernização, né, a forma com que nós vemos a comunicação é muito mais rápido do que antes, porque hoje a gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem tablet, enfim, e-mails, então acaba que a informação hoje ela se torna mais rápida, mais veloz. Mas isso não significa que essa comunicação está sendo fidedigna. Porque às vezes atrás do computador ou atrás do celular, você, na hora que você está digitando, você às vezes não consegue transmitir de fato a informação com que você gostaria que a pessoa entendesse quando ela lesse a sua mensagem, por exemplo. Né? Então, essas falhas de comunicação são coisas que afetam muito dentro dos relacionamentos. Então, dentro de todas as relações, existe essa necessidade. E a modernização ajudou na velocidade, mas diminuiu a compreensão e os sentimentos que existem dentro da comunicação. Então, no casamento, a comunicação ela não é só uma ferramenta de uso, ela é uma ferramenta fundamental. É uma peça que, sem ela, o seu casamento provavelmente está triste, ruim, fracassando ou ele poderia estar melhor. Tá, mas antes da gente entrar nesse assunto, assim, é preciso a gente perceber três coisas. Vamos lá. Primeira coisa, a primeira coisa que você precisa entender, que nós vamos falar de forma mais prática para você entender dentro do seu casamento, é que você, às vezes, pode olhar para o que nós estamos falando e pensar assim, mas o meu relacionamento não se enquadra tanto nisso. Eu mais o meu parceiro conseguimos ter uma boa comunicação, eu mais o meu parceiro conseguimos, enfim, nos entender bem, nos compreender bem, né? Mas, independente disso, eu gostaria que você avaliasse se dentro do seu relacionamento, de fato, a comunicação está acontecendo ou você, né, talvez está permitindo ou se anulando dentro do seu relacionamento para que de fato a comunicação aconteça. Então, dentro do que nós vamos falar, não é generalizado. Pode ser que o que a gente vai falar não se enquadre no seu caso, mas olhe para o princípio e não para o nosso exemplo. Sim. Olhe para aquilo que é fundamental para que você consiga levar para dentro da realidade do que você vive na sua vida a dois. Segundo lugar, você tem que se permitir passar pelos 4 estágios da prática do seu conhecimento. O primeiro estágio é
a ignorância inconsciente. Um exemplo de ignorância inconsciente bem tranquilo, bem prático. O que é ignorância inconsciente? É você não saber fazer e você não saber que você não sabe fazer. Isso é ignorância inconsciente. Então, uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, normalmente ela não sabe dirigir, né? Não é normal que ela saiba, mas se você colocar ela, deixa a chave do carro para ela, ela vai tentar ligar e vai tentar dirigir porque ela acredita que ela sabe. Então, ela não sabe dirigir e ela não sabe que ela não sabe. O segundo estágio, nós chamamos de ignorância consciente. É quando a pessoa já sabe que ela não tem conhecimento daquela prática. Então, chega aí na nossa infância, para a nossa adolescência, nós não sabemos dirigir, não temos domínio do volante, porém, nós sabemos que nós não temos. A gente sabe que tem que esperar um determinado tempo, fazer aula, autoescola e tudo mais. Tem que ter um preparo para você ter essa prática. O terceiro estágio é o conhecimento consciente. O que é o conhecimento consciente? É aquele conhecimento que para eu exercitar ele, eu tenho que o tempo todo estar lembrando, eu tenho que o tempo todo estar pensando. A minha mente não consegue fazer ele de maneira prática, rápida, segura, tranquila. É um exercício a ser praticado. Um exemplo disso, quando você acaba de tirar sua carteira ou quando você está aprendendo a dirigir. Às vezes você já sabe dirigir, mas você tem que lembrar de pisar na embreagem, você tem que lembrar de passar a marcha, você tem que lembrar qual que é a próxima marcha que tem que ser colocada, você tem que lembrar de olhar os retrovisores e você tem que ficar o tempo todo pensando nisso. Tanto que normalmente quando nós estamos aprendendo, ou quando nós até depois de aprendermos, deixamos às vezes até o carro apagado. Verdade. Então, o quarto estágio, que é o próximo estágio, que é o que nós desejamos que você chegue nele, é o conhecimento inconsciente. É quando você já praticou tanto algo que aquilo se tornou normal na sua vida, no seu cotidiano, na sua vida a dois. Que seria o momento em que nós já temos prática para dirigir. Se o seu carro é manual, você sabe, você não tem que ficar pensando, e agora eu vou apertar a embreagem, tenho que soltar a embreagem bem devagar e acelerando, eu tenho que engatar a primeira, agora eu tenho que engatar a segunda, agora eu tenho que engatar a terceira. Você não fica pensando em etapas como você dirige. Então, quando se torna um conhecimento inconsciente, que ele só é adquirido quando você tem prática de determinada coisa, você começa a fazer e aquilo se torna cotidiano e normal para a sua vida. Sim, e em terceiro lugar, você precisa entender que o casamento, ele é um curso vitalício. Você tem que ter em mente que o casamento é algo duradouro e algo que você vai precisar praticar e aprender sempre. Então, o que eu quero dizer para você? Independente se você tem pouco tempo de casamento, poucos meses de casamento, ou que você tenha muitos anos de casamento, eu tenho certeza que você tem algo para aprender. Então, é importante que você perceba que existe possibilidade de mudança. Existe possibilidade de mudança nas suas práticas de comunicação, quanto às práticas de comunicação do seu companheiro, da sua companheira. Então, é importante que você perceba que, com o tempo, o aprendizado vai sendo reforçado, como o Marcelo falou. Então, na medida da prática, você vai aprendendo, vai se aperfeiçoando e trazendo mais realidade para dentro do seu casamento, na sua comunicação, não somente no seu casamento, mas em toda a sua área social. E aceite o desafio da mudança. Tendo isso em mente, esses 3 pontos, você tem que entender que o alvo da comunicação é basicamente transmitir informação. Parece uma coisa extremamente óbvia. Meu Deus, é claro. Se eu perguntar para você, sem você consultar o Google, o que é comunicação, você vai falar. O ato de eu me expressar, de eu levar uma informação, de eu falar alguma coisa, de eu conseguir fazer com que as pessoas entendam o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou achando. Você vai conseguir me dizer o que é a comunicação, evidentemente. O problema é exatamente esse, é muito óbvio essa informação. E quando as informações são muito óbvias, a gente tende a descartar, ignorar ou achar que a gente já conhece tudo que aquela informação está querendo dizer. E é aí, meu querido, que geralmente os problemas acontecem. Vem cá. Fala pra mim se você não conhece casais, amigos, colegas de trabalho que já relataram para você problema de comunicação no casamento. Então, por quê? Se essa questão da comunicação é algo tão simples, por que
a gente ouve tanto falar a respeito desse problema da comunicação? Estatisticamente, a maioria dos casais, tanto em pesquisas quanto pelo que nós percebemos na nossa caminhada junto com outros casais, eles têm problema ao se comunicar. A maioria deles sabe que não são bons de comunicação, e os que acham que são bons de comunicação é porque eles acham que eles se comunicam bem, mas na verdade um dos lados sempre tem algum problema de compreender, ou às vezes simplesmente aceita o que o outro está falando sem saber o que exatamente ele está falando. E na maioria das vezes, isso que o Marcelo está falando é algo que traz peso para dentro do relacionamento, traz desconforto para o casal, né? Então, um dos principais problemas que existe na comunicação desses casais é o fato do homem e da mulher ignorarem as suas diferenças. O homem se comunica de forma diferente da mulher. Então, isso é algo que a maioria dos casais não sabem. As pessoas não compreendem isso. Existe aquela coisa que as pessoas falam: a mulher é muito difícil de lidar, porque a mulher é cheia de coisa, é cheia de detalhes, é cheia de minúcias. Aí, às vezes, a ideia do homem o homem já é mais grosso, o homem já, tipo assim, é mais simples demais, não tem tanta informação, né? Não explica direito as coisas. Mas é exatamente esse o ponto. Nós temos diferenças. É uma obviedade, mais uma das obviedades. A principal problema na comunicação é porque o homem é homem e a mulher é mulher. Fato. É óbvio demais. Mas às vezes a gente ignora o fato de que ele é homem ou sou mulher. Eu falo com alguns amigos meus que se casaram, eu falo: você sabe qual que é o maior fato de você se casar? É que você está casado. Parece óbvio, mas é porque é uma informação que é tão simples que as pessoas ignoram. Quando você se casa, coisas mudam, sua prática muda, sua vida muda. Você não está mais lidando com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Você está lidando agora com uma mulher dentro da sua casa, sua esposa, que não é sua mãe, que tem que te amar incondicionalmente, vai conseguir te amar na base da força, nem que seja no ódio, porque ela é sua mãe, né? Ela não vai lidar com seu pai, que vai te bater se você ter mais, nem com seus irmãos, que vão pregar uma peça em você se você passar raiva nele. Você está lidando com alguém que você vai compartilhar e partilhar a sua vida toda. Então, homens e mulheres a nível de comunicação são completamente diferentes. Homens normalmente são práticos. Homens, eles querem levar a informação enxuta, clara, concisa, objetiva. O homem, ele é muito rápido. Ele quer só falar, ele quer só ser simples, ele quer só impactar com a mensagem. Um exemplo. Normalmente, quando um homem chega em casa e encontra um amigo que tinha 10 anos que ele não via, a esposa olha e fala: e aí, você encontrou com seu amigo? Fala: encontrei. Como é que foi a conversa? Foi boa. Ele está bem, graças a Deus, casou, está com 5 filhos. Pronto. O homem transmitiu a informação que ele queria. Para ele, a conversa foi boa. Agora, já a mulher, se ela encontra uma amiga que tem muito tempo que ela não vê, possivelmente esse encontro vai demorar muitas horas. Por quê? Porque nós temos a necessidade, nós nos importamos muito com os detalhes. E isso para nós demonstra interesse, demonstra carinho, demonstra atenção. Então isso é da mulher, é da personalidade da mulher, é do perfil da mulher ter esse tipo de reação. Então nós precisamos entender essas diferenças de cada um de nós, do homem e da mulher, para que de fato a gente consiga transmitir e ter o entendimento e compreensão e transmitir a comunicação que nós queremos. A mulher, diferente do homem, normalmente ela quer que aquilo que ela está falando chegue também acompanhado do que ela está sentindo. Ela geralmente espera uma reação do que ela está falando. Enfim, então toda a informação que a mulher traz, normalmente ela é mais ampla do que a do homem, enquanto a do homem é bem enxuta e resumida. Eu até brinco, eu falo que, eu dou um exemplo que se homem e mulher fossem contar a mesma história. Imagine você o seguinte caso: você foi ao shopping, estava cheio, você foi comprar uma casquinha de sorvete para tomar e você chegou, comprou a casquinha, alguém esbarrou na sua mão e o sorvete caiu. Essa é a história. O homem contando seria assim: fui no shopping, cara, tava tão cheio, custei achar estacionamento.
comprou uma casquinha, eu tava vontade de tomar um sorvete. Tomei o sorvete, na hora que eu dei a primeira mordida, um cara esbarrou no meu braço e deixou o sorvete cair. Fiquei numa raiva. Esse seria o homem contando. A mulher contando essa mesma história seria mais ou menos assim. Fui no shopping ontem, tava vontade de tomar um sorvete, aquele sorvetinho daquela marca top, daquele quiosquezinho. Cheguei lá, o shopping tava lotado, demorei 30 minutos para achar um lugar para estacionar. O que esse povo tá fazendo nada da vida? Não, na baita segunda-feira à tarde, pessoal no shopping, lotado. Pelo amor de Deus. Aí entrei lá, fui direitinho no quiosque. Quando eu tava indo, passei na frente de uma loja, você precisa de ver o tanto que tinha bolsa linda lá. Tudo em promoção. Inclusive eu tô pensando em comprar uma, vou falar com meu marido se eu posso comprar lá para poder combinar com o sapato que eu comprei semana passada. Cheguei lá, fui atendida por uma menina ruim de serviço, coitada, porque estava sozinha, estava atendendo no caixa, estava atendendo, preparando o sorvete, demorou para me atender, até que ela me atendeu, preparou minha casquinha, graças a Deus, estava pronta, peguei minha casquinha, fui me deliciar. Quando eu dei a primeira mordida, mal tinha sentido o sabor na minha boca, veio um enviado do inferno, bateu no meu braço, deixei minha casquinha cair. Fiquei num ódio tão grande que eu demorei 45 minutos e acabei nem tomando a minha casquinha, porque só deu uma mordida nela. A mulher quer que você sinta o que ela está sentindo. Ela quer que você participe ativamente daquilo que ela está te contando. Exatamente. Então, nesse ponto, homens e mulheres têm uma dificuldade tremenda de se compreenderem. Por quê? Porque o homem não tem paciência para ouvir uma história daquele tamanho, porque ele quer só informação. Como que o homem gostaria que a mulher contasse essa história mesmo com todas as informações? Amor, fui no shopping, estava muito cheio. Passei na porta de uma loja, estou querendo comprar uma bolsa que eu vi lá. Tá barato, R$50. Um exemplo. Fui lá tomar uma casquinha, acredita que esbarraram em mim e eu não tomei minha casquinha? O homem queria que ela falasse dessa maneira, mesmo com a informação da bolsa, mas ela não consegue. Ela quer que ele participe ativamente daquilo que ela estava vivendo, quer que sinta, transmita para ele também o que ela estava sentindo, o ódio que ela sentiu quando a casquinha caiu, a falta de paciência de aguardar a moça atender ela e a raiva que ela ficou do povo desocupado na segunda-feira à tarde num shopping e a alegria de ter visto a promoção na loja de bolsa. Então, a mulher e o homem são diferentes. E por serem diferentes, o homem às vezes tem dificuldade de entender a necessidade da mulher de falar mais ou de ser mais extensa na forma de se expressar. E vice-versa. A mulher não consegue entender como o homem consegue resumir tão bem as coisas. É verdade. E o primeiro princípio a ser aprendido é colocar-se no lugar do outro. Olha só. Quando você para entender a posição da outra pessoa diante da informação que ela está te passando, você começa a ter mudança na forma de comunicar com ela. Por quê? Porque na maioria das vezes nós não paramos para pensar na outra pessoa. Nós não paramos para pensar no porquê que aquela pessoa está falando comigo daquela forma. Nós só recebemos o impacto da informação, mas nós não nos colocamos no lugar um do outro. Então é muito importante que você assuma esse papel, porque quando você se põe em como a pessoa vê, e para os homens, por serem normalmente são um pouco mais turrões e menos compreensivos, é mais difícil se colocar no lugar da mulher, mas é um desafio para ambas as partes, porque ela vai ter que enxergar de uma forma que ela não vê, e ele vai ter que enxergar de uma forma que ele não vê. Então você tem que se posicionar em um lugar onde você comece a ter perspectiva que o seu parceiro tem. Porque aí você vai conseguir compreender melhor a necessidade dele naquele tipo de comunicação ou na forma de se comunicar. Então, primeiro princípio a ser ensinado, como o Milene falou, para você aprender e exercitar. Sempre se coloque no lugar do outro. Sempre se coloque no lugar do outro. Sempre se coloque numa posição de alguém que é mais emotivo ou de alguém que é mais duro e firme. Sempre se coloque na posição independente da sua personalidade, como eu disse, não é generalizado os casos. Sim. A Milene falou que nem tudo que nós falarmos aqui talvez não se aplique no seu casamento. Mas esse princípio ele vai sempre se aplicar no seu casamento. Se coloque no lugar do outro. Independente da personalidade dele, você tem que se colocar na posição de ver a circunstância da perspectiva dele. Porque aí vai ser mais fácil você compreender aquilo que ele está tentando te comunicar e vai ser mais fácil também você tentar expressar como você vê a forma que ele se sente. E uma coisa muito importante é que com isso também você vai começar a respeitar as opiniões uns do outro. Então, um do outro. Então é importante que você
Na medida com que essa comunicação vai avançando, você vai conhecendo melhor a pessoa que está do seu lado. Você vai compreendendo coisas que você às vezes antes não percebia. E isso acontece por quê? Porque você está permitindo conhecer e compreender as diferenças que vocês têm. E isso acontece por quê? Pela comunicação, pelo aprendizado e pela importância que você dá a essa comunicação que vocês têm, né? E uma coisa muito importante é você aceitar a pessoa com a qual você está, porque na medida com que você vai se comunicando, você vai conhecendo peculiaridades que essa pessoa tem. Então, nesse processo de comunicação, é assim, ó, é um leque gigantesco de coisas que você vai começar a se surpreender no seu relacionamento, no seu casamento. Muito importante também, aprenda a se comunicar. Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Não fique à mercê da sua falta de conhecimento. Na verdade, busque mais conhecimento, busque mudança. Conhecimento é mudança. Para finalizar, segue as nossas redes sociais, os links estão na descrição e um abraço, até mais. Tchau, gente.